Eu citei algumas coisas que Deus não pode fazer, mesmo sendo soberano. Deus não pode pecar, Deus não pode ir contra a sua palavra, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar, Deus não pode voltar atrás, Deus não pode tentar ninguém e nem ser tentado, Deus não pode perder, Deus não pode dar aquilo que ele não tem, Deus não pode dar aquilo que ele não é, Deus não pode dormir e Deus não pode falhar. Isso é só algumas coisas. Deus não pode muita outra coisa. Deus não pode nada que é ruim. Ou seja, tudo que vem de Deus é bom. Deus só faz coisas boas, irmãos. Lá em Tiago 1,17, Raiane falou, o irmão Júlio falou, toda dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, não há mudança, nem sequer uma sombria de variação, irmãos. Ou seja, tudo que vem do alto, do Pai das luzes, de Deus, se não há mudança e não há nenhuma sombra de variação, é sempre bom e é sempre perfeito. Então, se vem algo que não é bom e não é perfeito, não é de Deus, porque nele não há mudança. Ele não pode mudar. O mesmo Deus que criou Gênesis e percorreu o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o fim, é o mesmo Deus hoje e sempre. É um Deus bom, que sempre dele vem algo bom e perfeito. E engraçado que Deus é tão soberano, na sua soberania perfeita, que ele criou o mundo e criou o homem. E mesmo ele sendo soberano, ele quis ser só o criador do homem, ele não quis ser o dono do homem. Ele deu livre arbítrio para o homem. E quando Deus dá uma coisa, irmão, ele não pega de volta. Ele deu livre arbítrio para o homem. Por quê? Porque Deus sabe que porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é livre. Não é aquele amor por obsessão e possessão. Não, você é meu, você vai fazer o que eu quero e como eu quero. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente se achegue nele por quem Ele é, que é o amor. E Deus, mesmo sendo soberano, na sua soberania, Ele criou o mundo. Deus que criou o mundo, não foi o homem. E mesmo assim, Deus falou assim, toma, o mundo é seu, governe o mundo. Toda criatura que está no céu e na terra, você vai governar, você vai dar nome aos animais. E a gente sabe, quem a gente dá nome, a gente tem autoridade. Quem deu nome para os seus filhos? Foi alguém de fora ou foi você? Foi você, não foi? Então, você que dá o nome ao seu filho, você tem autoridade sobre o seu filho. Se você dá o nome do seu bichinho de estimação, você tem autoridade sobre o seu bichinho de estimação. E o homem deu nome aos animais. Então, Deus deu o governo da terra para o homem. Deus foi soberano, na sua soberania, ele podia fazer isso, e ele escolheu dar. E Deus, como Deus, é a gente que a gente dá uma coisa para o filho desobedece. Não, toma, dá isso aqui de volta, fica de castigo. Não, Deus deu, irmão, Deus está dado. Mas, infelizmente, o homem caiu. E aquele que você obedece, você serve. Então, quando o homem cai, ele passa a ser escravo do diabo. E quando ele passa a ser escravo do diabo, ele perde a autoridade sobre a terra. E quem passa a ter o governo, o poder sobre a terra, é o próprio Satanás. É muito importante ter esse entendimento, que quem domina esse mundo não é Deus, é o diabo, infelizmente, porque o homem caiu, e ele perdeu a sua autoridade, ele perdeu a sua liberdade, passou a ser escravo do diabo, e perdeu o governo sobre a terra. E não sei se vocês sabem, mas na Bíblia não diz que o diabo tem governo sobre o inferno. Não diz. Mas a Bíblia fala que o diabo tem governo sobre a terra. E eu vou ler alguns versículos que falam isso, vocês não precisam abrir. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, em outras versões fala, Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. João 14:30, Jesus falando,
Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo, e ele não tem poder sobre mim. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Amém? Quem é de Deus aqui? Amém. E que o mundo está debaixo do poder. Poder também significa governo do maligno. Então, irmão, deixa bem claro que quem está infelizmente, quem está no poder, no governo deste mundo, é o Satanás. E eu vi uma mensagem no Instagram falando sobre governo, que o diabo governa o mundo, e eu vi uma menina postando ali, eu não creio nesse Deus que o povo prega, esse Deus mau, tal. Eu, nossa, começou bem. Não, tá certo, Deus não é mau, não. Mas eu também não creio na Bíblia, não. Eu estou aprendendo a ressignificar Deus. Como? Como é que alguém pode ressignificar Deus sem a palavra? Sendo que é impossível, sendo que Deus e sua palavra são um só. Como é que ela vai ressignificar? Nas teorias da cabeça dela, no que o povo diz, nos achismos, na internet, no próprio Instagram? É impossível, irmão. Ressignificar significa dar um novo sentido, um novo conceito. A gente aprendeu a ter um novo conceito de Deus. A gente, às vezes, escutou muitas vezes que Deus é mau, que Deus põe doença. Mas a gente ressignificou isso através da palavra. Que Deus é bom, que Deus cura, que Deus sempre tem o melhor para nós. E não é à toa, irmãos, que o povo perece mesmo por falta de conhecimento. O povo está morrendo. Está deixando de experimentar e sentir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não conhece a palavra. Está ressignificando Deus em outras coisas. Em achismos, falsas doutrinas, pensamentos mundanos. E não na palavra. E a gente sabe que quando você não conhece a palavra, você não conhece a verdade. Se você não conhece a verdade, você acaba sendo escravo. Escravo de pensamentos de outras pessoas, escravo de falsas doutrinas, escravos de coisas que não são de Deus. Porque a gente sabe que a palavra liberta, mas a ignorância, irmãos, a ignorância escraviza e mata. O povo perece. Perece também significa deixar de viver. Então, ignorância, irmãos, escraviza e mata. O pastor Júlio falou que ele quebrou muitas vacas sagradas, né? Domingo, um ótimo testemunho dele, bênção. A gente vê que Deus realmente transforma as pessoas. E hoje vamos ver se a gente consegue quebrar mais algumas vaquinhas sagradas. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Deuteronômios 28, por favor. Onde fala das bênçãos, sobre a obediência e as maldições da desobediência. Deuteronômio 28. Amém? Quem encontrou diz, eu vou para o céu. Quem não encontrou diz, eu vou também. Amém. Vamos lá. Deuteronômio 28, começar do 1. Moisés disse ao povo, se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, e que lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeça ao Senhor, Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará na cidade e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Só até aí. Irmãos, aqui a gente está falando de bênçãos no Senhor sobre a obediência. Se você pegar aqui, vai do 1 ao 14. São cerca de 18 bênçãos. Uma coisa que a gente precisa entender, que leis, regras, mandamentos, é bênção. É para nos proteger. Imagina se a gente tivesse o trânsito que a gente tem hoje sem nenhuma lei, como que seria? Seria caótico, seria terrível, morte com certeza. Imagine você morar num condomínio, num prédio, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra. A pessoa pode fazer o que quiser, quebrar a parede, furar
furar o apartamento a hora que quiser. Seria terrível, não seria? Então, leis, regras e mandamentos, Deus está fazendo o quê? Está querendo nos proteger e nos abençoar. A gente tem que ter esse entendimento na nossa cabeça. E leis, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Ele não vai criar uma lei para um e uma lei para outra. A lei sempre é para o coletivo, porque Ele visa o geral, Ele visa todo mundo. Porque, eu não gostei dessa regra. Eu não gostei. Porque sempre vai ter gente que reclama de alguma coisa. A verdade é essa. Não, eu gosto. Eu acho bom que depois de tal hora não pode furar a parede. E a outra pessoa, mas o cara só pode ir lá em casa depois de tal hora, aí não pode furar a parede. E assim, em vários outros departamentos, no seu trabalho tem as regras. Isso é proteção. Deus está querendo te proteger e te abençoar. Amém, irmãos? Agora a gente vai lá para o versículo 15, que agora fala das maldições na desobediência. Eu vou ler. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem às suas leis, seus mandamentos que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus o amaldiçoará na cidade e nos campos. Deus o amaldiçoará dando pequenas colheitas de trigo e de cevada de pouco alimento. Deus o amaldiçoará dando poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus amaldiçoará em tudo o que fizerem. Ixi, ninguém falou amém agora. O que aconteceu? Irmãos, a gente precisa ter entendimento aqui. A gente sabe que lei é para nossa proteção, é bênção para a nossa vida. Nessa época aqui, o pessoal não tinha entendimento. Eles conheciam, sabiam do diabo, mas eles não têm entendimento de como o diabo agia e o que o diabo fazia. Então, o entendimento deles é que tudo que era de bom e de ruim no sobrenatural vinha de Deus. Está entendendo? Porque a gente já sabe que Deus não muda. Se tudo que vem do alto é bom e perfeito, então não é Ele que dá a maldição. Mas eles tinham entendimento que tudo que era sobrenatural, sendo bom ou ruim, vinha de Deus. Porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham a revelação ainda. E muitas pessoas veem esse texto aqui como um Deus mau. Muita gente fala assim, nossa, esse Deus é mau. Se eu sair um pouquinho da linha, vai me amaldiçoar. Mas não, irmão, eu vejo como um Deus bom. Um Deus zeloso. Sabe por quê? Porque o povo não sabia, não tinha o conhecimento, mas Deus sabia. Deus sabia que se o povo andasse um pouquinho da fora da obediência, eles dariam brecha para o diabo começar a agir. Essa é a verdade. Então eu vejo um pai zeloso. Deixa eu te perguntar, quem tem filho aqui? Se você fala para o seu filho, meu filho, não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque e morrer. Ele está sendo um pai mau ou bom? Pai bom. Meu filho, não brinca com fogo, senão você vai se queimar. Ele está sendo um pai mau ou um pai bom? Um pai bom? Bom. Meu filho, olha, segura minha mão, fica perto de mim, escuta tudo que eu estou te falando. Não sai correndo não, porque senão você vai se perder e é perigoso. Ele está sendo um pai mau ou um pai bom? A verdade é que esse povo não tinha revelação como nós temos hoje. Um filho pequeno não tem a revelação. Que se ele sair de perto do pai, é perigoso. Mas o pai sabe. O pai, se um pai perder um filho num estádio de futebol, ele vai ficar louco correndo atrás dele. E o filho, às vezes, está dando de bobeira lá assim, passeando. Não tem a mínima ideia do perigo que ele está correndo. Ele pode ser sequestrado, pode ser judiado e muitas coisas ruins. O pai sabe. O pai avisou, não avisou? Mas o filho não sabia. Então, onde muitas pessoas veem um Deus mau, eu vejo um Deus bom, que sempre está querendo nos proteger e nos abençoar. Amém, irmãos? Tem uma frase muito boa de Rosário Neto. Quem não segue, segue ele no Instagram. O cara é fera. Ele fala assim, o objetivo de impor disciplina é proteger quem você ama. Então, Deus, Ele põe as leis, as regras, porque Ele quer proteger a gente, porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que tem um diabo, que a gente tem um adversário, que está disposto a nos destruir.
Mas nós temos um pai cuidadoso, zeloso, que fala, ó, fica perto de mim, me obedece, escuta a minha voz, vai dar tudo certo. Amém? E a verdade, irmãos, é que nosso Deus, Ele sempre está disposto a nos proteger, a nos abençoar, e Ele sempre quer estar que a gente escute a voz dEle. Como seria bom que nossos filhos sempre escutassem o que a gente falasse, né? Não faz isso, vai tomar banho, vai não sei o quê. E a gente tem que falar várias e várias vezes e eles não obedecem. E às vezes Deus está falando várias e várias vezes com a gente e a gente não está escutando. Porque Ele sabe o perigo que a gente está correndo. E às vezes a gente não tem a revelação do perigo que a gente está correndo. Amém? Agora, outra vaquinha sagrada que a gente vai. História de Jó, irmãos. Vamos lá para Jó. Jó 1. Quem quiser acompanhar, Jó 1. Amém? Nós vamos ver também. Muito provavelmente, muitas pessoas já escutou ministração sobre Jó. Eu já escutei várias, em outras igrejas, na Verbo também já escutei. Eu gosto mais das pregações da Verbo, viu, irmãos? É verdade, é que as pessoas usam muito Jó para justificar o que elas estão passando na vida. Elas não assumem suas responsabilidades, o que elas estão plantando, o que elas plantaram, elas não querem colher e falam, não, foi Deus que permitiu, é da vontade de Deus. E a gente sabe, a gente tem entendimento, revelação, que tudo vem do alto, é bom e perfeito. E que a vontade do Pai para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Irmão, se não é boa, é perfeita. Se não é perfeita, é agradável. Se saiu disso aí, pode ter certeza que não é de Deus. Amém? Então vamos lá. Jó 1. Não vou ler tudo, tá? Porque é 42 capítulos. Vamos lá, Jó 1. Na terra de Uz, brincando, Uz, que eu falei em inglês, tá? Desculpa. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada de errado. Então Jó era um cara jóia, não era? Era bom, honesto, temia a Deus e procurava não sair da linha. Certo? Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Também tinha um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Então Jó era bom, honesto, temia a Deus, tentava andar certo e ainda era rico. Esse Jó é fera. Aí vamos lá para o 6. Quando tem aquela reunião lá, a famosa reunião. Chegando um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor no meio dele veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Então aqui já mostra de novo onde o diabo governa, né? Na terra. O Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por um interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixasses nenhum mal acontecer a ele, presta atenção. Tu, Satanás falando para Deus, tu não deixaste que nenhum mal aconteça a ele e a sua família e a tudo que ele tem? Abençoa tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirar tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Senhor diz a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, só não faça nenhum mal a ele mesmo. Então vamos lá, antes de começar. Satanás mesmo fala. O que Deus fazia? Abençoava em tudo que ele faz. Protegia ele, abençoava e fazia ele próspero. Então a gente vê o que Deus faz na vida de Jó. E antes de começar a falar, é bom a gente deixar claro que Jó
É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de maior dificuldade é a tradução dele. E Jó está depois de Noé e antes de Abraão. Por que isso é importante? Se Jó está depois de Noé e antes de Abraão, significa que Jó não tem nenhuma aliança com Deus. Se Jó não tem nenhuma aliança com Deus, então automaticamente ele pertencia a quem? Ao diabo. Ele era escravo do diabo. Mas Satanás não é onipotente nem onisciente, então ele perambulava pelo mundo. Aí eu creio que um dia está andando lá, olhando os escravos dele, e viu assim, uai, esse meu escravo aqui está bonado demais, não é assim que eu quero ele não. Ele viu que Deus estava abençoando Jó. Deus protegia ele e protegia ele e a família dele. Aí vai ter aquela reunião lá que Satanás vai lá e questiona Deus, né? E se a gente tem esse entendimento que Jó pertencia ao diabo, então Deus ali estava já manifestando graça no Velho Testamento, porque ele não tinha nenhuma aliança com Jó. Então Deus já manifestava a graça ali na vida de Jó. Mas aí entra o diabo. E se a gente pensar que Jó pertencia a Deus, então Deus é tentado, porque aqui ele fala, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tira tudo dele. Se isso não é tentação, eu não sei o que é. Aqui eu vejo o diabo realmente tentando Deus. Tira tudo dele para ver se não te amaldiçoa. Mas a gente sabe que Deus não é tentado. Então Jó está falando, ele é meu, ele só te serve porque você tem dado tudo para ele. Eu vou tirar tudo dele e ele vai te amaldiçoar. E Deus fala, faça o que quiser. Tipo assim, ele é seu, faça o que quiser. Mas Deus ainda fala, só não toca na vida dele. Então a gente tem que ter essa consciência que Jó pertencia ao diabo. Não foi Deus que permitiu. Porque se Deus permitiu, Deus foi tentado. Deus não é tentado, irmãos. Se Deus permitiu, Deus foi tentado pelo diabo. É isso que tem muita gente pregando, que o diabo tentou Deus e permitiu. Mas a gente sabe que Jó pertencia ao diabo. E interessante ver na história de Jó, é que tem a vida de Jó antes de Satanás e depois de Satanás. Antes de Satanás aparecer, como que era a vida de Jó? Vida abundante. Vida abundante. Quando Deus está na nossa vida, irmão, é vida abundante. Vida abundante. Ele é protegido, suprido e próspero. Não faltava nada. Mas quando o diabo veio tomar posse que era dele, o que o diabo vem fazer? Roubar, matar e destruir. Se você ler os próximos capítulos todinhos, você vai ver o que o diabo faz. Primeiro, ele rouba a sua riqueza, que ele mata todo o seu gado. Depois, ele mata a sua família, mata todos os seus filhos, e depois ele destrói a sua saúde. É isso que o diabo faz. A gente vê duas vidas de Jó. Uma na vida com Deus, vida abundância, e quando o diabo aparece, ele faz o que ele sabe fazer, que é roubar, matar e destruir. E se você, aí no meio disso aqui tudo, tem aquela famosa frase de Jó. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já escutou isso aí? Todo mundo. As pessoas gostam de pregar isso, né? Gostam de pregar o que Jó fala, mas não gostam de pregar o que Jesus fala. Ei, irmãos. Faz música com o que Jó fala, mas não faz música com o que Jesus fala. Jó falou isso por alguns motivos. Primeiro, assim como as pessoas lá que eu falei em Deuteronômio não tinham plena consciência do diabo, Jó também não tinha. Ele achava que tudo de bom e de ruim vinha de Deus. Por isso que ele falou isso. Aí você imagina, se Jó não tinha aliança, o que ele já tinha ouvido e escutar de Deus? O que ele já será que ele sabia? Ele sabia que Deus existia, mas o que será que chegou a informação no ouvido dele? Provavelmente que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, que Deus destruiu o mundo por dilúvio, e que se você sair da linha, Deus vai te amaldiçoar, Deus vai te castigar. Por isso que ele temia a Deus. Se você ler o texto, ele fazia sacrifícios quase todos os dias para os filhos dele, só se pensar contra Deus. Porque Jó tinha tanto medo de Deus castigar ele, para você ver o pensamento que ele tinha. Então, Jó achava que Deus era um Deus bom ou um Deus mau?
Um Deus mau. Por isso que ele fala, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o melhor, irmãos, é no capítulo 42. Se vocês quiserem me acompanhar, no último capítulo. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Ignorância é o quê? Mata. Ignorância escraviza. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. E o que ele conhecia só por ouvir falar, provavelmente? Só coisas ruins. Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. E o que ele disse? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se arrependeu e se envergonhou do que ele disse, porque ele achava que era Deus. Mas ele teve entendimento que não foi Deus. E Jó passou por essas aflições, assim como nós passamos, e permaneceu fiel, irmão. Ele não amaldiçoou o nome do Deus dele. Ele não pôs a culpa em Deus, assim, não amaldiçoou. Ele achou que foi Deus, mas ele não amaldiçoou Deus. Tinha a mulher dele lá, amaldiçoa seu Deus, mas ele permaneceu fiel. E às vezes a gente passa por momentos de dificuldade, situação, e a gente tem que permanecer fiel. Porque o que acontece depois? Antes, vida e abundância. Com o diabo, roubo, morte e destruição. O diabo sai de cena, porque o diabo não conseguiu o que ele queria, e Deus entra de novo. Aí é o quê? Vida e abundância de novo, irmãos. Deus dá tudo em dobro. Deus abençoa Jó tudo em dobro. E é isso que Deus faz. Deus sempre está disposto a nos abençoar, e nos abençoar o quê? Em porção dobrada. Porção dobrada, irmãos. Permaneça fiel. A crise está passando, irmãos. E nós estamos aqui, firmes e fortes. Vamos sair melhor do que entramos. Eu tenho certeza. E Deus vai nos honrar. Vai nos dar porção dobrada. Porque essa é a verdadeira vontade dele. Amém? E falando em verdadeira vontade de Deus, eu vou lá para o capítulo, um dos que eu mais gosto da Bíblia, que é Gênesis 1. Eu amo. Gênesis 1 é a verdadeira vontade de Deus para os filhos dele, para nós. Por quê? Porque se for lá Gênesis 1, tudo que Deus faz é bom. Ele fazia e via que era bom. E antes de criar o mundo, Deus preparou todo o enxoval para o homem. É como uma mãe, os pais com filho. Vai nascer tal dia, vai nascer no 6º dia. Então, no 5º dia, até o 5º dia, nós temos que terminar tudo. E Deus faz tudo de bom, do melhor, perfeito. Para quando o homem chegar, ele ser suprido em todas as áreas. Ali ele era protegido, ali ele era suprido, ali ele se relacionava diariamente com Deus. Ali ele tinha vida em abundância, ali não tinha crise, não tinha doença, não tinha falta, não tinha nada, era vida em abundância. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. Amém? E ali em Gênesis nós também vemos descanso. Interessante que Deus cria o mundo, cria o homem, no 6º dia, no 7º dia ele vai descansar. E o homem provavelmente foi descansar com ele também. Porque Deus queria ensinar uma coisa, olha, eu já fiz tudo. Só descansa. Só confia em mim. Deus já fez tudo, irmão. Confia, creia, descanse nele. Esse é o nosso Deus. E lá em Gênesis também nós vemos a questão de obediência. Deus sempre quis um homem que andasse em obediência. Nos deu o livre-arbítrio, mas ele sempre queria que a gente andasse em obediência. Adão tinha que fazer pouca coisa. Primeiro,
Deus deu um comando, ele tinha que escutar esse comando. Segundo, ele tinha que proteger o jardim. Ou seja, não podia deixar a serpente entrar. Ele tinha que ensinar a Eva e proteger ela, ele não deixou. Ele não fez nenhuma dessas coisas. Infelizmente, o quê? Primeiro Adão caiu. Mas, irmãos, eu queria chamar o louvor. O primeiro Adão caiu, mas o último não. Irmãos, Deus passa o Velho Testamento todinho fazendo alianças. Deus sempre correndo atrás do homem para fazer aliança. Não é o homem que vai atrás de Deus. Deus vai atrás do homem fazer aliança. E agora, ele manda Jesus para que seja feita uma aliança superior. Jesus veio para morrer por nós, por os nossos pecados, derramar o seu sangue, para que nós fôssemos salvos. Salvos. Sozo, irmãos. Sozo também é jardim dentro de nós. Tudo que está no jardim agora está disponível dentro de nós. Basta você crer, irmãos. Sozo é salvação, cura, libertação, provisão, proteção, prosperidade. Pensa tudo que é de bom, está em Sozo. Vem de Jesus. Irmãos, e para encerrar, você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus? Saber quem Ele é, o que Ele faz? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. João 14 fala. Não precisa abrir. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também ao Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisarei de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, que vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. Porque é o que você diz: mostra-me o Pai. Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. João 5,19. Jesus dizendo. A gente tem que ficar com o que Jesus diz. Melhor que Jó diz. Vamos ficar com o que Jesus diz. Jesus diz: em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que Ele fizer, o Filho também faz. Irmão, você quer conhecer esse Deus bom? Olha para Jesus. O que Jesus mais fazia? Curava, libertava, andava em amor, misericórdia, perdão. Por onde Ele passava eram sinais de maravilhas, prodígios. Esse é o nosso Deus. Sabe, e nosso Deus é tão bom. Quando Jesus subiu, Jesus falou: eu vou mandar alguém para te ajudar. Vai vir um auxiliador, vai vir um ajudador, que vai ajudar vocês. Um amigo íntimo e fiel, o Espírito Santo. Agora, irmãos, que Deus mau é esse que o povo crê, que o povo prega? Que Deus mau é esse que cria o mundo, faz enxoval, cria o homem, dá liberdade para ele, porque quem ama deixa livre, dá o governo da terra, passa o Antigo Testamento todinho buscando atrás de alianças, pessoas que querem seguir, manifesta graça no Antigo Testamento, dá vitória, abençoa, protege, manda seu único filho para morrer por nós, que éramos pecadores, fadados ao inferno, escravos do diabo. E ainda mais, quando Jesus ressuscita, Ele manda o Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas. Irmãos, todas as coisas é todas as coisas. O Espírito Santo pode te ajudar a ser um marido melhor. O Espírito Santo pode te ajudar a ser uma esposa melhor, um funcionário melhor, um líder melhor. O Espírito Santo pode te ajudar
a você entender a palavra, pode te lembrar de uma palavra que às vezes você precisa dizer para alguém. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Irmãos, que Deus mau é esse? Um dia vai mandar Jesus vir nos buscar. Eu não vejo, eu só vejo um Deus bom. Eu só vejo um Deus bom. Um Deus bom que sempre está disposto a nos proteger, a nos abençoar, que sempre quer a gente perto dele, porque ele sabe o perigo que está à volta. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Então creia nesse Deus. Deus é bom e ele não muda. O mesmo Deus que fez o jardim do Éden para nós é o mesmo Deus hoje. E esse jardim está dentro de nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não sei como tem sido seus dias, como tem sido seu ano, como tem sido sua semana, mas saiba, você tem um Deus que está disposto, está pronto, está com o ouvido inclinado, esperando você falar, esperando você declarar fé. Esse Deus não faz acepção de pessoas. Esse Deus amou o mundo de tal maneira. E esse o mundo, você está incluído nele, irmãos. Ou seja, ele te amou de tal maneira. Chegou um tempo de nós começarmos a andar nesse amor também. Sermos totalmente guiados pelo teu Espírito. Porque o fruto do Espírito é o amor. Jesus, ele não curava nem libertava para mostrar que era Deus. Ele curava e libertava porque ele amava as pessoas. Ele se compadecia delas. Quando ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, lá no começo fala que Jesus olhou e se compadeceu. Nós precisamos ter mais compaixão um pelos outros. Nós não sabemos o que o outro passa. O que podia julgar não nos julgou, nos amou. E a gente sempre quer estar julgando. Vamos amar mais e julgar menos. Vamos ser a primeira resposta de amor que a pessoa precisa. Vamos ser a primeira pessoa a estender a mão e a querer ajudar. Tem tanta gente que já ouviu a palavra de Deus, crê em Deus, mas às vezes não vê uma manifestação de amor nas pessoas. Deus não vai fazer o que é pra gente fazer. Somos nós que temos que ir lá e pôr as mãos e em nome de Jesus curar as libertadas. Somos nós que temos que ser parecidos com Cristo e andar em amor, em perdão. Jesus sempre foi misericordioso. Ele sempre dava mais uma chance. Vira, dê a outra face, anda mais uma milha. A gente não está dando nem a primeira face, não está andando nem a primeira milha. A gente precisa muito melhorar. Eu falo de mim mesmo. Precisamos muito que melhorar para parecer com Cristo, para ser aquela igreja que Ele vem buscar. Eu não sei como tem sido o seu dia, mas eu sei que eu preciso melhorar, pois há sempre espaço para melhorar, como diz a ele.